Primeiro, Efésios capítulo de número 4, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vou repetir: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Graças a Deus. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Somente neste primeiro versículo, nós podemos fazer duas perguntas para nós compreendermos o que Paulo está querendo dizer. Em primeiro lugar, o que é viver de maneira digna, ou o que significa viver dignamente? A segunda pergunta é: o que significa viver em santidade? Então são expressões que é comum nós ouvirmos quando nós estamos inseridos num contexto religioso. Então, o que é viver a vida santa e o que significa esse chamado que recebemos de viver uma vida digna? O que é essa vocação que exige de nós, uma vida santa ou uma vida digna? Então, quando nós temos alguma dúvida dentro da Bíblia, a Bíblia ela responde por ela própria, porque ela é a palavra de Deus. Então, quando ela nos diz que nada há de oculto que não venha a ser revelado, é nesse sentido, de termos a completude da revelação do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia ela é completa. A Bíblia é o plano de Deus revelado para a humanidade. Não há mais nada o que possa fazer. Inclusive, pessoas que se auto-intitulam como pessoas com dons de revelação, isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que o que Deus tinha que revelar para a humanidade já foi revelado. O que lá fora disso é heresia, porque não está na palavra de Deus. Então é por isso que quando nos surgem perguntas como essas, que o texto nos sugere, nós voltamos à palavra, pois nela contém todas as respostas para as nossas dúvidas. Então, para nós entendermos o que é vivermos em santidade, o que é vivermos uma vida digna, a gente tem que voltar à origem. Nós temos que voltar ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E quando nós voltamos para lá nós temos o que? O princípio criador. Quando nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos feitos todos iguais. Fomos criados do mesmo barro e recebemos do mesmo sopro. Então aqui na origem não existe ser humano de segunda qualidade, porque segundo a palavra nós fomos criados em perfeição, a imagem de Deus e a sua semelhança. Então o texto vai dizer lá em Gênesis que nós estávamos no paraíso, porque lá nós somos representados por Adão e Eva. E isso representa o que? A harmonia perfeita entre o Criador, a criatura e toda a sua criação. Então nós estamos falando da unidade entre o Criador e as criaturas, mas logo nas páginas seguintes, nós somos informados de que nós somos expulsos do paraíso. E agora nós entramos num deserto, porque a unidade ela foi quebrada, não existe mais harmonia perfeita. Nós fomos quebrados e logo a Bíblia nos conta a respeito do conflito entre dois irmãos, dois homens chamados Caim e Abel. E as criaturas elas estavam em unidade, mas agora não estão mais. Agora elas entraram em conflito, elas entraram em guerra, elas entraram em hostilidade. E tudo isso acontece num contexto de culto, porque Abel oferece a Deus uma oferta e Caim também faz a sua oferenda. Mas a Bíblia vai dizer que Deus se agradou da oferta de quem? De Abel. Ao contrário, ele reprova o sacrifício de Caim. Abel é aprovado, mas Caim é rejeitado. E nesse contexto de relação com Deus, nasce o conflito de relação entre irmãos. Então a aprovação de Deus fez com que Caim florescesse o seu impulso do mal que estava no seu coração. Então o pecado bate à sua porta. E se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 4,
Lá no verso 5, diz assim: mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então é no contexto da relação com Deus que o pecado ganha ocasião. E Caim mata Abel, e com isso essa herança do pecado se estende pelo decorrer da história. É interessante que às vezes a gente quer buscar respostas diante de algumas dúvidas que nós temos, mas a Bíblia responde por ela mesma. E há muito tempo o ser humano mata em nome de Deus, por causa de Deus e por causa dos conflitos em nome de Deus. E esse conflito vai se estender nas Escrituras, com alguém sendo aprovado e outro sendo rejeitado por Deus. Começa com Caim e Abel, tem Ismael e Isaac, tem Esaú e Jacó, tem José e seus irmãos, porque isso faz parte da raça humana. Porque a hostilidade se perpetua e se evidencia na descendência de Abraão, que vai ser chamada lá na frente do povo judeu. E os que não são os filhos de Abraão são chamados de gentios. Então Deus chama Abraão e diz que faria a partir dele uma grande nação. O texto diz que o Senhor fala a Abraão: vou abençoar os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E diante desta frase, nasce essa nação. A promessa de Deus se concretiza. Essa nação, ela é constituída como uma nação israelita, e essa nação, ela entende, ela compreende ser o povo escolhido por Deus. Ou seja, esse povo é representado por Abel. E os demais, os gentios, os outros, que se quisessem ser abençoados, eles teriam que se render a Israel para que as bênçãos que estavam sobre essa nação se estendessem sobre eles. Então, judeus e gentios na Bíblia, quando a gente lê, eles vão tipificar, eles vão expressar esta polaridade: gentios de um lado, judeus de outro. Então nós somos de Deus, os outros não. E tem gente que ainda pensa dessa forma, porque ainda há uma compreensão turva e distorcida da imagem e da revelação de Deus. Gente que ainda não compreendeu o significado da cruz. Então quantos aqui nunca disseram, na ignorância: eu sou ungido de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu nasci para ser cabeça e não cauda, tomando posses de títulos, como se ainda estivesse vivendo esse conflito: eu sou daqui, os que não são daqui não são de Deus. Ou seja, eu sou de Deus, e os demais que não professam a mesma crença que eu, são do diabo. Eu tenho promessa, os outros têm inferno. Isso é uma triste realidade que continua se estendendo. Nos dias de Jesus, isso está no auge, a separação entre judeu e gentil. A própria arquitetura do templo de Jerusalém mostrava isso. Por quê? Existia um espaço no templo em que os judeus podiam participar, celebrar na presença de Deus. Já escadas abaixo é onde ficavam os gentios, lá do lado de fora. Inclusive nas muralhas tinham escritos que diziam que os gentios não deveriam se atrever a entrar no templo em Jerusalém. Se um gentil quisesse entrar no templo, seria responsável pela sua própria morte. Então aqui há um limite máximo de hostilidade no tempo de Jesus. E é bem provável que os judeus tivessem motivos para se portarem no mundo dessa forma, já que receberam promessas. Então Deus disse a Abraão, mas tem uma segunda parte da fala de Deus nesta promessa. Lá em Gênesis capítulo 12, verso de número 3, que diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, vírgula, e por meio de você, Deus falando a Abraão, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quem está comigo dá glória a Deus. Então a Bíblia é clara: todos os povos, todas as etnias. Deus nunca pretendeu aprofundar o fosso de separação entre Caim e Abel. Deus nunca pretendeu reforçar a hostilidade entre irmãos, nunca pretendeu distanciar ainda mais Caim e Abel. Mas o que Deus sempre desejou foi uma só humanidade, uma
uma só comunhão. Deus desejou a reconciliação de Caim e Abel, e o chamado de Deus a Abraão é que a partir dele, essa relação chegasse para promover a restauração, a harmonia perdida lá no livro de Gênesis, a harmonia do próprio universo. Isso Paulo fala na carta aos Efésios, desse propósito eterno de Deus que se resume na palavra unidade. Repitam comigo: unidade. E a unidade de Deus com a criação e as suas criaturas. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, os versículos 9 e 10, vão dizer assim: e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Porque o universo está divergente, não há mais relações harmônicas, mas em Cristo tudo se harmoniza e volta a ser unidade. Agora no versículo 20, vai dizer o apóstolo Paulo: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O que isso quer dizer? Que o desejo de Deus sempre foi a unidade, não somente a unidade da sua criação, mas também a unidade de suas criaturas. No capítulo 2 de Efésios, no verso 11, Paulo continua: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, e mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então Paulo, ele escreve isso aos gentios de Efésios, lá de Éfeso, e ele diz que a cruz destruiu a inimizade de Abel e Caim, de Ismael e Isaac, de Esaú e Jacó, de judeus e gentios, de crentes e espíritas, de tatuados e não tatuados, de comedores de carne de porco e não comedores de carne de porco, de gente que vai à igreja de terno e de gente que vai à igreja de bermuda. Assim entendemos que o capítulo 4, quando Paulo diz: vivam de modo digno o chamado do quê? Da reconciliação, da paz, a unidade. Por isso no verso 3 ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Deus sempre quis a unidade. Repitam comigo: unidade. Deus sempre quis todos os povos, e é por isso que o profeta Joel disse que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. E se nós formos para Apocalipse, no capítulo 7, lá no versículo 9, o texto diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. E assim nós conseguimos entender o que diz no capítulo 4, quando Paulo fala que há um só corpo, que há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há um só batismo. E que batismo é esse, pastor? Não é o dia da iniciação da fé cristã. O batismo que Paulo fala está em Coríntios, capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Paulo diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em que corpo fomos batizados? A resposta é simples: no corpo de Cristo. Se nós formos para Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26, o texto nos diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só que começa a fazer sentido. A promessa que estava na vida de Abraão agora se estende para nós. Então nós não podemos reconciliar Criador e criaturas, reconciliar Caim e Abel, porque isso é obra da cruz, já foi realizada, e é o Espírito de Deus que já foi derramado, a unidade já foi criada. Não podemos criá-la, mas temos que fazer um esforço de preservá-la e conservá-la. Esse é o nosso papel. Agora, voltando ao início da administração, quando a gente falava o que é viver uma vida digna, o que é viver uma vida em santidade, então dedicar uma vida em esforço para promover a paz e a unidade, a cruz diz: parem com isso. Vocês são uma só família, vivam como irmãos, não quebrem a unidade que construí na minha carne e no meu sangue. Agora entra uma outra pergunta: então como eu faço isso para viver em santidade, em unidade? E eu posso trazer aqui pelo menos 4 pontos que nos ensinarão a como vivermos em santidade e em unidade. Primeiro ponto, repita comigo: sendo humilde. Sendo humilde. E o que é ser humilde? Ser humilde não é sinônimo de gente pobre, de gente sem bens financeiros, sem bens materiais. A condição do humilde é o oposto do orgulhoso. É não olhar ninguém de cima para baixo. Não há cidadão de segunda categoria. A imagem de Deus está sobre todos. Assim ninguém olhe de baixo para cima só para Deus. Olhamos como iguais, sendo humildes. Então humildade é a recusa de olhar alguém de cima para baixo. É se vestir da dignidade do Cristo em nós. Então, humildade não é tratar ninguém como um lixo e ao mesmo tempo não se permitir ser tratado como tal. A gente acha que não existe pessoa que humilha o ser humano, mas a gente começa a conhecer alguns grupos de seres humanos e a gente vê que isso... Eu tenho que ser humilde, eu tenho que entender que independente da minha posição, independente da minha posse material, independente de onde eu moro ou deixo de morar, todos nós somos seres humanos. Eu sempre enfatizo que eu acho um absurdo pessoas que dizem: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Isso é uma frase demoníaca, porque isso vai contra a criatura e contra o nosso Criador. Deus, Ele criou o mundo e tudo que há nele para vivermos em harmonia e em unidade. O ser humano, ele é inclinado para o mal, mas a obra da cruz já foi feita, e a nossa função qual que é? É o que nós falamos aqui, é preservar. Temos que amar os animais? Sim, mas o ser humano é a nossa imagem, o ser humano é o nosso reflexo, e todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, como eu faço para viver em santidade? Repitam comigo: sendo dócil. Ou em outra, falando de outra forma, sendo manso. Então, o que é mansidão? É a força, é a potência sobre o controle. Mansidão é a suavidade do forte, é a ação energética, mas não é ação descontrolada, porque ela é lúcida, ela é coerente e eficaz. Ela é fruto do Espírito, é força, potência sob o controle do Espírito Santo de Deus. Então, a gente fala muito sobre mansidão e sobre domínio próprio. Isso é a consequência do que vai acontecer conosco à medida que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos lá para Gálatas, no capítulo de número 5, lá no versículo de número 18, a palavra do Senhor fala que: todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Aí ele começa a falar sobre as obras
da carne que são manifestas. Então entenda, isso está dentro de nós, isso está embutido, essa é a nossa natureza inclinada para o mal. Por quê? Imoralidade sexual, impureza, devassidão. Versículo 20, idolatria, feitiçaria. Aí algumas pessoas confundem, acham que idolatria é você adorar imagens. Não, tem muitos evangélicos dentro de igrejas que são mais idólatras do que muitas pessoas que estão em outras igrejas que veneram imagens, porque fazem de seres humanos ídolos, de artistas ídolos. Então, tudo isso faz parte da nossa natureza inclinada para o mal. Feitiçaria, eu já expliquei o que é feitiçaria, não é um macumbeiro só, é manipulação de poder. Aquele falso profeta, aquele falso pastor que ele oferece um manto ungido para você, que oferece objetos que segundo ele são objetos de Deus. Na realidade isso é manipulação de poder, vai estudar, isso é feitiçaria. Inimizades. Quantos de nós aqui, eu não quero expor ninguém, mas se eu fizer uma pergunta, quantas pessoas aqui estão de bem com todo mundo? Eu estou em paz com todo mundo. Sempre tem uma pessoazinha ali que a gente guarda ali lá no fundinho, né? Uma raizinha de amargura. Pessoa que a gente às vezes, na hora que a gente está no mesmo ambiente, a gente não quer estar junto. Então isso faz parte da nossa natureza. Desavenças, ciúmes. Ciúmes principalmente quando a gente fala de relacionamento, de casais. Isso faz parte da nossa natureza inclinada para o mal. Ira, egoísmo, dissensões, facções. Versículo 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, olha que interessante. Quando ele vai falar sobre o relacionamento com Deus, ele vai começar a falar do resultado, do que acontece quando nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Entenda, tudo isso que o apóstolo Paulo, ele relata como obras da carne, isso está dentro de nós, porque são manifestas. Isso faz parte da nossa natureza inclinada para o mal. Essa é a herança que nós herdamos de Adão e Eva, quando eles rompem com Deus no jardim do Éden. Então isso faz parte de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala, só que há um poder maior do que isso, que pode prevalecer sobre as obras da carne. Aí ele vai falar no versículo de número 22, sobre os frutos do Espírito. Aí ele diz, o primeiro deles é o quê? É o amor. E esse amor não é o amor humano, porque o amor humano, ele é um amor limitado, ele é um amor condicional. Então por quê? Eu gosto do Luiz porque o Luiz gosta de mim. Eu gosto do Pedro porque o Pedro gosta de mim. Mas eu não gosto do Jean porque o Jean não gosta de mim. Então observe que mentira, viu, Jean? Apesar de você não ter vindo domingo passado na igreja, eu fiquei sabendo, estava com preguiça, e não ter mandado mensagem no aniversário, mas tá, chefe, eu esqueci do seu também. Então tá tudo kit, tá tudo maravilhoso. Entretanto, brincadeira, viu, Jean? O Jean, ele tem esse jeitão ali no cérebro, mas eu ia falar uma moça, né? Nem tanto, né? Nem tanto mesmo. Enfim, fruto do Espírito é amor. E esse amor é o amor ágape. Jackson, se você quiser preparar os louvores, passar para o Jackson, nosso irmão em Cristo, ele vai louvar depois do momento da palavra, aí vai passar, a internet está funcionando já, viu? Tá assim, já testei hoje de manhã, está funcionando bonitinho. Pode, confia no pastor que é sucesso. Então, amor é amor incondicional, é ágape, alegria, porque a gente não pode querer esconder de que às vezes está tudo bem. Às vezes a gente vive em alguns períodos em conflito com a gente mesmo. Parece que às vezes a tristeza no ar, e isso faz parte da nossa natureza inclinada para o mal. Mas quando eu me sinto triste, mas eu lembro que eu tenho um Deus que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, e é o único todo-poderoso. É Ele que tem o controle do universo, do cosmos, tudo. Então quando eu me sinto triste, mas quando eu começo a me relacionar com Ele, a tristeza é abafada, porque aí vem a alegria, aí vem a paz.
vem a amabilidade, vem a bondade, vem a fidelidade. Versículo 23. Mansidão e o domínio próprio. E olha que interessante, mansidão, eu uso muito o exemplo de Moisés. Moisés que matou um homem, foge para um deserto, fica 40 anos. Deus o chama, volta para Israel, para o Egito. Você vai ser o libertador do povo. Moisés vai. Deus cumpre o que havia falado para Moisés. Ele fica mais 40 anos peregrinando com esse povo no deserto para poder entrar na terra prometida. E eu acho interessante que no final da vida de Moisés, depois de Moisés ter passado por tanta coisa, diz a palavra que Moisés era um homem muito manso, o mais manso da terra. Um homem que lá no passado havia assassinado um ser humano. Gente, você já pensou, eu falo para pastor às vezes, quando a gente vê na... Licença, pessoal. Quando eu vejo no jornal, é lógico que às vezes, a pessoa que está ali, no calor da emoção, armado, no caso com uma arma de fogo, a pessoa ali em 5 segundos, não tem o controle de si, pum, atirou, matou. Isso é resultado da nossa natureza inclinada para o mal. Agora, imagina uma pessoa que começa a desferir golpes de faca. É muita frieza. É muita frieza. Agora, Moisés era uma dessas pessoas. Só que no final ele é um homem muito manso. E esse é o resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso viver em santidade, sendo humilde, sendo dócil ou sendo manso. E em terceiro lugar, repitam comigo, sendo longânime. Pastor, o que é longânime? Alguém sabe o que é longânime? A palavra só está junta, mas longo ânimo. Pessoa que tem longo ânimo. E o que é isso? Ter longo ânimo? É suportar gente chata, sem perder a paciência. É difícil ser longânimo, mas é fruto do Espírito. Gente que te desvaloriza, que te xinga, que te provoca, e você continua em paz, porque sabe que não são as palavras dos outros que definem você, mas sim as palavras de Deus que diz que você carrega a sua imagem e a sua semelhança. Então, para viver em santidade, eu tenho que ter bom ânimo também. Suportar gente chata, suportar gente que vai falar de você. Tem muita gente que te gosta, ninguém é unânime. Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade ela é burra. Isso é verdade, nada é unânime. Então a gente precisa entender, tem gente que gosta da gente, mas tem gente que não gosta da gente também. E hashtag estamos juntos. Se não gosta de mim, está tudo certo. Está tudo certo, mas eu tenho que ter longo ânimo. Eu tenho que suportar gente chata, sem perder a paciência. E em quarto e último lugar, como que eu vou viver em santidade? Repitam comigo, suportando o meu irmão em amor. E como que eu suporto o meu irmão em amor? É ajudar o irmão a ficar em pé, é estender a sua mão quando está ferido, quando está enfraquecido, e ajudá-lo a ficar ereto, ajudar a Caim, deixar de ser Caim e dizer, irmão, a bênção que está sobre a minha vida também está sobre a sua vida. Então Deus não me recebe por causa dos meus méritos. Não é pelo fato de você estar hoje num culto dentro de uma igreja, que Deus ele tem uma cadernetinha e ele olha, opa, Ruth, deixa eu fazer a chamada aqui, ó. Beth, Ludmila, está aqui Gabriel e Janaína, o Dal e a Aline, o João e a Ângela, marcando presença aqui. Quem faltou? Marquinhos, para variar, faltou, vai ser reprovado por falta. Pega no pé. Pode levar essa pegada do Marquinhos. O Marquinhos vai ser reprovado por falta. A gente fala que a gente ama, né? Vamos ver aqui. O Leandro e a Miriana está aqui. Maravilha. Aí todo mundo acha, belezinha, pontinho com Deus. Você pode vir todos os dias na igreja. Você pode falar, pastor, me dá a chave da igreja. Eu quero acumular pontos com Deus. Eu quero vir todo dia na igreja aqui. Tá. Mas não pense que essa sua ação vai fazer Deus te amar mais.
Ou se você também deixar de vir na igreja, que Deus vai te amar menos. Pastor, então o senhor está falando que não tem problema eu não vir na igreja? Não tem problema nenhum. A escolha é sua. O fato de você não vir para a igreja é a prerrogativa sua. Mas o que me faz ser recebido por Deus não são as minhas ações, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. É isso que me faz ser aceito por Deus. Então chame Deus de Pai, porque a cruz de Jesus te deu essa prerrogativa. Então Cristo, Ele abriu um novo e um vivo caminho. Não precisa mais ferir os outros para provar nada para ninguém. Então tenha uma vida santa, uma vida digna, promovendo a paz e preservando a unidade. Aí você pergunta, aonde? Aonde que eu vou promover a paz, pastor? Você quer que eu fale os locais? Eu já aponto para você. Se quiser tomar nota, onde você vai levar a paz. A começar onde? No seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua família. É assim que nós temos que viver em santidade e preservar a unidade que está em Cristo Jesus. Igreja, quando nós falamos sobre isso, como vivemos em santidade e o que nós devemos fazer para que Deus nos receba, é simplesmente continuar levando a mensagem da cruz para tudo e para todos, preservar essa unidade. Então, eu ouvia uma expressão e eu achava um pouco estranho, a expressão de que nós temos que esvaziar o inferno. Essa é a função do cristão. O crente, ele tem uma missão, esvaziar o inferno. Eu fiquei tempo para tentar, para querer entender como esvaziar o inferno. Então eu encerro por aqui a mensagem explicando o que é, Luiz, esvaziar o inferno. A Bíblia é clara, a revelação de Deus, Teresinha e Ruth nos diz que todo mundo que nasce no mundo caído, no mundo que jaz no maligno, no mundo em que todos vêm desconectados de Deus. Então, uma criança, ela nasce, ela vem para esse mundo, e à medida que ela vai crescendo, à medida que a sua consciência, ela vai se despertando, à medida que ela vai se percebendo nesse mundo de hostilidade, consequentemente, ela vai formando o seu caráter. E esse caráter, ele é formado de que forma? À medida com todas as informações que ela recebe, no ambiente onde ela mora. Então, se ela mora num ambiente onde os pais estão em constante conflito, ela vai absorver aquilo. No bairro onde ela mora, se é um bairro ali que é dominado talvez pelo crime organizado, então essa pessoa, ela vai criando a sua identidade, o seu caráter, à medida que ela vai percebendo o mundo ao seu redor. E é lógico que ela vai manifestar a sua natureza inclinada para o mal. E olha que interessante, nós, bem no início de conversão, nós morávamos numa casa, e eu nunca tinha tido a experiência de morar em casa depois de casado, sempre moramos em apartamento. E para quem mora em apartamento, sabe que o apartamento é mais seguro. Então, quantas vezes você dormia com a porta destrancada porque esqueceu de fechar? Porque é mais seguro, você tem ali segurança, você tem ali portaria. E a gente foi morar em casa e eu sou um pouco medroso. Não é que eu sou medroso, eu sou cauteloso. Um homem que mora numa casa com 3 mulheres e 3 animaizinhas fêmeas, 2 gatinhas e uma cachorrinha. Então é só o pastor aqui, que é o homem. Então eu morava em casa, qualquer barulho que eu ouvia no telhado, às vezes era gato, eu já achava que era ladrão. Aí a gente foi comprar uma Rottweiler. Eu lembro, Andréia, 2 meses a Rottweiler. A gente tem uma Spitz alemão, que é uma Spitz anã, que é a loruda pomerana, né? A Benta. A Benta, você pega doce, um cachorrinho frágil, tem que tomar até cuidado de colocar no chão, senão quebra a patinha, que ela já quebrou com 4 meses. Então você fica ali, daquele jeito. A Rottweiler com 2 meses, você pegava ela, sem brincadeira, colocava assim, manifestava já um instinto. Alguém tem Rottweiler ou já teve? Teve filhote? É praticamente pequeno.
O Rottweiler já tem esse instinto, e nós também temos o nosso instinto, a nossa natureza inclinada para o mal. Então olha só o que vai acontecendo à medida que nós vamos percebendo o mundo. Só que há uma boa notícia para tudo isso, porque enquanto as pessoas percebem o mundo em hostilidade, quando a graça nos alcança, quando a revelação do Senhor Jesus vem para o nosso coração, tudo muda, tudo transforma. A gente não consegue mais enxergar o mundo da forma que nós enxergávamos antes, porque agora nós temos esperança, e essa esperança que está em Cristo Jesus. Hoje, em meio às lutas, nós não estamos sozinhos, porque nós temos irmãos, nós temos pessoas que Deus enviou para fazer com que a gente permaneça em pé. E é por isso que a gente tem que suportar uns aos outros. É interessante que o Paulo ele não fala assim, você tem que amar um ao outro, fala suportar em amor. Tem que suportar. Tem gente que a gente tem que suportar, não adianta. Fala que tem gente chata no seu ambiente de trabalho. Sim ou não? Tem ou não tem? Na sua família, tem ou não tem gente chata? Tem ou não tem? Tem que suportar. Vizinho, tem vizinho chato ou não tem já? Meu Deus do céu, como tem vizinho chato? Domingo, sexta-feira comemorei aniversário. Você não teve problema para ninguém. Aí eu acho que cantaram parabéns alto, o síndico ligou lá, falei, tá muito barulho aí. Eu fiquei indignado. Gente do céu, aonde que eu estou fazendo barulho aqui? Mas tem gente chata em tudo quanto é lugar. E eu juro que os chatos são aqueles que continuam sendo chatos, mas a gente tem que suportar. Na hora a gente fica com raiva, né? A gente fala, Senhor, manda um raio lá na cabeça dessa pessoa. Aí daqui a pouco a gente fala, Senhor, abençoa essa pessoa. Eu vou ter que suportar porque a gente é chata mesmo. Então, entenda algo. Viver em santidade é isso. Viver em santidade, santo, vem da palavra kadosh, separado. Nós somos separados por Deus. Para quê? Porque agora nós vivemos na luz. A separação entre luz e trevas. Mas não entre homem e mulher. Não entre judeu e gentil. Não entre escravo e livre. Porque todos somos um em Cristo Jesus. Mas nós somos luz. E essa luz nós devemos levar para todo e qualquer lugar em que os nossos pés tocarem. Então, dessa forma, a gente precisa entender que viver em santidade é trazer a unidade que Deus, desde o princípio, planejou para o homem, e que nós possamos refletir isso segundo a luz de Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu vou passar aqui para o Jackson, que ele vai louvar e vai adorar ao Senhor, e nós vamos adorar juntos. Amém? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais esse momento, por mais esse encontro, por estarmos aqui, meu Pai, sendo alimentados segundo a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada família aqui representada, e que nós possamos sair daqui cheios e transbordantes da Tua presença. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu queria que vocês recebessem o homem de Deus, o Jackson, dando uma salva de palmas para vocês. Está bonitão, hein, Jackson? Está bonitão, hein? Mas, fica bom. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui esta manhã, juntamente com os irmãos, para nós louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Palavra gloriosa, poderosa, e prestando bem atenção. Aí eu entendi o hino que Deus colocou em meu coração, né? E ouvindo esta palavra, Deus vai continuar falando com a igreja. Eu creio que Deus vai tocar nos seus corações. Pode soltar o hino.
morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo, é Jesus de Nazaré. Ele disse: se acalma, e o mar se acalmou. Ele disse: vento para, e o vento parou. Ele disse para o morto: se levante, e o morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo, é Jesus de Nazaré. E esse Deus está aqui, neste lugar. Ele tem todo o poder para te curar. Milagres vão acontecer. É só confiar. Glorifique o teu nome. A vitória já é certa. O grande sou Ele é. Ele disse: se acalma, e o mar se acalmou. Ele disse: vento para, e o vento parou. Ele disse para o morto: se levante, e o morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo, é Jesus de Nazaré. Ele disse: se acalma, e o mar se acalmou. Ele disse: vento para, e o vento parou. Ele disse para o morto: se levante, e o morto se levantou. Ele fez todas essas coisas porque Ele é grande autor, consumador da nossa fé. Ele é o poderoso Filho do Deus vivo, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar.
Graças a Deus, é tão gostoso quando a gente louva junto, né? O Jackson se tornou um grande amigo, irmão em Cristo. O Jackson pensa num zelador nota 1000, trabalha lá no condomínio lá onde a gente mora, e um homem que está sempre ali para servir, e essa é a verdadeira diferença. O Jackson é o símbolo do cristão. Quando a gente prega, ele não está lá para trabalhar, ele está para servir. O que a gente às vezes solicita, esse homem de Deus está sempre ali pronto para nos ajudar. Estenda as suas mãos para cá para abençoar a vida do Jackson. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do Jackson, pelo Senhor ter levantado esse homem para adorar o teu nome, mudar a sua história e fazer dele um instrumento que leva, meu Pai, o teu amor, a tua palavra, o teu evangelho. Que o Senhor continue abençoando, capacitando a família, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, o seu ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja. Deus abençoe. Jackson, obrigado. Pode voltar todo quanto você sempre quiser, tá bom? Só aí o pessoal aqui do coral aqui do Areião, aí qualquer dia a gente vai fazer aqui uma junção com o nosso coral e com o Jackson, vai ficar bonito, sim ou não? Sim! Graças a Deus. Passar rapidamente os nossos recados, lembrando que nós temos quarta-feira culto normal, tá bom? A gente adiou da semana passada em virtude do jogo do Brasil, mas quarta-feira tem culto normal. Sábado agora, Andréia? Sábado que passou foi, né, os jovens, tá certo. Então nós temos mais alguma atividade? Não? Agora é só em julho? Então tá bom, então coloque-se de pé. Então fala para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Domingo de culto, semana de graça. Domingo sem culto, semana sem graça. Que a gente possa voltar para os nossos lares abençoados, que você tenha uma semana de portas abertas em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto, com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até mais em nome de Jesus.